A série São Florestas começa agora. Um recorte contemporâneo sobre os muitos aspectos sociais e ambientais da Amazônia brasileira. Você irá ver um dos mais ricos biomas da Terra sob o olhar de representantes dos povos originários e ribeirinhos. Temas como o enfrentamento da fome e da pobreza, a alimentação e ainda a medicina ancestral dos indígenas. O aprendizado trazido pela natureza. É também um olhar sobre projetos que buscam alternativas sustentáveis a uma das florestas mais exuberantes em diversidade do nosso planeta. Meu nome é Bonifácio Baniwa, sou do povo Baniwa, sou liderança, professor, artista, artesão, caçador, pescador. Me chamo Arlindo Gomes Souza, sou lá de Mau Cachoeira, tenho 37 de idade, etnia Baniwa, sou do professor da Escola Palmar, ensino médio. Meu nome é Alexandre, do Brasil, sou da comunidade Guariambá, em Cuiari. Eu me chamo Loride da Silva Brazão, tenho 27 anos de idade, moro na comunidade de Andu Cachoeira, medição 2. Minha etnia é Baniwa, clã Sitapoia. Tupanza no nakatapana nakateka to escola iko nakateka wa matemática na ciência na Ela fala que a ida para a escola, antes na aldeia ela não entendia bem o português, hoje ela consegue falar alguma coisa e também escrever, e também matemática, né? E ela aprendeu isso na escola. Isso que diferencia a saída dela da comunidade para a escola. Nós éramos chamados de preguiçosos pelos não indígenas. E a análise dos mais velhos é que essa escola que estava chegando, que não era pensado por eles, estava transformando os filhos em preguiçosos. Quais são os problemas da educação no Brasil? A gente pensa muito em qualidade e não tanto em acesso. Na Amazônia a gente ainda precisa pensar em acesso. E essa questão de acesso, ela vem desde a educação infantil, então crianças de creche, pré-escola, que aí é particularmente baixo o acesso a creches e pré-escolas na Amazônia. Será que o ideal é que todas as crianças estejam de fato na creche? Será que as comunidades podem ofertar outras formas de cuidado dessas crianças, de educação? Mas quando a gente pensa em ensino fundamental, que são crianças do 1º ao 5º ano e depois do 6º ao 9º ano, e ensino médio, daí não há discussão que a gente gostaria que todas as crianças estivessem na escola. Várias situações que levaram a gente, né, para criar essa escola indígena Baniwa, Curipaco, Pamari. Primeiro que a gente tinha a invasão garimpeiras, né, que trouxe muitas coisas negativas para o nosso território. Teve também a nossa reorganização e os direitos que a gente estava conquistando em 88. E tinha uma demanda que a gente lutasse pela formação escolar do povo Baniwa. E a Constituição ter nos tornado de capacidade plena civilmente. Então a gente decidiu discutir nossa própria escola, já que a prefeitura não nos atendia, nem o Estado, nem o MEC, né? E nós éramos, nessa época, de mais baixa escolaridade naquela região do Alto Rio Negro. Estou aqui para falar da Escola Pamari, que é uma escola Baniwa Curipaco, pensado, criado, construído, vivido pelo povo Baniwa, do Médio Sana, mas é uma escola aberta que recebe todos os indígenas da região da Bacia do Sana, que são mais de 87 comunidades, e também de outras etnias, de outras regiões. Em comunidades ribeirinhas e para a escola, o transporte precisa ser por barcos, precisa ser por canoas, enfim. Essa questão do transporte escolar, ela é muito complexa. Entendimento dos mais idosos na época que a gente precisava aprender a falar português,
a cultura da sociedade não indígena para a gente aprender a dialogar com eles. A questão da locomoção é um problema por conta das grandes distâncias e da complexidade desse caminho. Seja por barco, canoa, enfim, tem diferentes formas de prover essa educação. Então, não é tanto um problema de vagas, é um problema dessas crianças chegarem nessas escolas e, eu acho que principalmente, de ter professores qualificados, formados, que também acessem essas escolas. Eu estudei na escola quase 4 anos, te formei da ensino fundamental, depois foram para outra escola, escola Assunção, chamou o nosso estudo no ensino médio, fiquei 4 anos lá, concluí o ensino médio, depois de 3 anos, concluí o ensino superior. E daí a gente pensou, então, que escola queremos? Como queremos a escola, né? Essa pergunta foi bastante importante para a gente refletir sobre nossa realidade, sobre nosso direito e o que a gente queria quando uma pessoa terminasse de estudar dentro de uma escola que a gente vai criar. Mas é muito mais difícil fazer com que o professor formado numa universidade e que venha de um contexto urbano se mudar para um contexto rural. E aí não é um professor, né? Se você estiver pensando em ensino médio, você precisa de professores de todas as disciplinas, então em cada região, e isso é muito mais complexo. Então, a escola, ela foi pensada por nós, eu, o finado meu irmão, outro meu irmão que ainda está vivo, meus pais, meus tios, meus parentes, e tornou-se uma escola do povo. Pamari é na língua baniwa, ela tem 2 significados, né? É uma homenagem ao guerreiro baniwa. Naquele igarapé havia, na época já de colonização, perseguição, descimento e tal, e esse guerreiro nunca se entregou, né? Ele morreu e mataram ele dentro do igarapé. A outra, Pamari, é o nome de uma árvore, daquela mesma igarapé, que é atrativo e que os peixes gostam muito de comer. Então, ela tem esses 2 significados. É uma homenagem ao guerreiro e a outra em relação à árvore que muitos peixes gostam de comer. Por isso, naquele igarapé tem todo tipo de peixe que segue para lá. Antigamente, os nossos avós, meu pai e minha mãe, não deixaram sair. Ele não queria para estudar, deixar para estudar na outra escola tão distante. Mas o próprio percurso eu queria se concluir o nosso sonho, realizar o nosso sonho. Primeira coisa, nós somos baniwa. Segundo, a gente está aprendendo a cultura de fora e assimilamos isso para nós, né? Então, essa parte foi muito importante, mas tem quem foi o aluno que estudou na escola, o professor Juvencio, hoje tem mestrado, ele está desenhando o mesmo desenho da escola Pamari e está tendo sucesso no Rio Ayari agora, inclusive aperfeiçoado um pouco mais o trabalho, porque ele foi nosso técnico, foi nosso professor também na escola Pamari, ele está replicando isso na região dele, no próprio território baniwa. Então a gente pensou criar uma escola agrícola. Só que a partir de 88, com a nova Constituição, os direitos que conquistamos, pensamos escola indígena. Por que escola indígena? Porque também a gente quer estudar nossa cultura, nossos conhecimentos, nossas línguas. Eu comecei a estudar a escola indígena Baniwa Turipaca quando eu tinha 15 anos de idade. Chegou lá no ano de 2012. Quando eu estava na comunidade, eu não aprendia nada. Quando eu cheguei lá na escola, ele mudou minha vida. A gente define a metodologia como de ensino via pesquisa. Os velhos
contavam que desde nosso nascimento já somos curiosos. Quando nascemos, gritamos ou choramos, a gente está se perguntando aonde eu estou, quem vai cuidar de mim. Mas a gente foi definindo ela a partir da nossa própria realidade. E o professor, então, passaria a ser não aquele que só ensina, mas aquele que orienta o processo, né? A gente muda, de uma certa forma, o conceito e o papel do professor ali. A pessoa que vai chegar na escola já tem bastante conhecimento, tanto da cultura como de fora. Então, é ele direcionar esse caminho junto, ele aprendendo e ensinando. Quando a gente pensa assim, o ideal de educação de qualidade, é muito importante que o professor crie uma relação com as crianças, né? Então, o professor trabalhar em uma única escola é um ideal que a gente gostaria na educação. Quando a gente fala de educação integral, um dos grandes objetivos da educação integral não é só a criança passar o dia na escola, é também esse corpo docente estar também o dia todo na escola e criar essa relação com os alunos. Quando a solução que é dada é uma solução em que o professor vai pingando entre escolas, essa relação professor-aluno é muito pontual. O professor precisa criar uma relação com aquela comunidade, com aquela cultura para conseguir fazer com que o aprendizado aconteça. Se a passagem dele é pontual, é muito mais difícil. Porque passa por confiança, empatia. Exatamente. Neste momento, falo um pouco sobre a experiência do Escola Palmar, desde que eu cheguei até hoje. Desde que eu criança, eu pensei para estudar, até cheguei na escola, até hoje eu consegui realizar o nosso sonho. Quando a gente refletiu sobre nosso conhecimento na área da manejo de pesca, por exemplo, a gente que já eu e outros que já conheciam um pouco a cultura de fora da sociedade brasileira, e a gente dizia, esse aqui, na outra cultura, chama-se engenharia de pesca. A gente vai partir do nosso próprio conhecimento para conhecer conhecimento técnico-científico de fora. E assim a gente foi trabalhando e por isso determinamos, numa assembleia de 99, quando estruturamos esse plano curricular, o projeto político-pedagógico, de que então a gente trabalharia esses conhecimentos nossos próprios do povo Baniwa e Curipaca, dialogando com conhecimento técnico-científico. A gente decidiu porque também a gente queria que o filho que estudasse e terminasse ensino fundamental completo pudesse ser aceito também em qualquer escola de ensino médio ou qualquer universidade fora. Também, a gente não queria só fazer uma escola Baniwa e terminasse ali. Eu acho que a gente tem cumprido com essa missão, inclusive. Na comunidade, a vida é diferente do que na escola, né? Porque a escola mudou a vida dela, que ela consegue entender as coisas e com isso ela quer ajudar os parentes, né? Com o que ela aprendeu na escola. Os professores são todos Baniwa. Antes desse processo eram não Baniwas e a gente tinha um desafio, porque a gente não tinha Baniwas formados em magistério. E assim foi uma transformação e a gente conseguiu, através dessa parceria com o município, com outras instituições, formar nossos professores e serem todos eles Baniwa e Curipaca dentro da nossa escola. A gente sabe que qualidade da educação tem uma forte influência do nível social da criança, então quanto mais vulnerável é o contexto dessa criança, mais dificuldade ela vai ter no aprendizado, e a gente observa isso na Amazônia também. Daí eu acho que as explicações vêm pela questão de acesso de professores de qualidade. E aí a questão da vulnerabilidade das famílias. Se as famílias não vivem um ambiente que estimula o aprendizado, isso acaba muitas vezes prejudicando o aprendizado das crianças. Era importante esses ensinos comuns
colocado no sistema brasileiro de educação, porque a gente queria reconhecimento, mas tinha uma forte adaptação dela para a nossa realidade. Acrescentamos algumas coisas, por exemplo, as línguas, né? Geralmente não aparece no componente curricular línguas, e a gente colocou línguas. Nós trabalhamos 5 línguas, por exemplo, Baniwa, Curipaga, que são línguas nativos nossos, e português, que é língua nacional, e Nhengatu, que é uma língua indígena adaptada, e espanhol, que é dos países vizinhos, já que a gente mora na faixa de fronteira. Eu tive surpresa, os alunos que nunca saíram daquele território, mas exercitando esse processo, falavam português melhor do que eu, que já andava para fora. A escola, pensamos, uma escola fora da comunidade. Por que isso? Para não ter interferência de caciques, né, de liderança, para que a escola pudesse ter autonomia de formar os seus alunos. Essa ideia de que a educação é importante tem ganhado força. É importante a gente pensar que a educação não é só a educação formal, né? Então você conhecer a sua história, você conhecer a sua origem, para onde você quer, pensando na Amazônia, que Amazônia que você quer para essas crianças, essas famílias. E isso passa necessariamente pela educação. Eu tinha que estudar a parte teórica, que é dentro da sala de aula, né? Ter professor orientando, ajudando a pesquisar, fazendo levantamento, questionamentos, mas depois tem que experimentar isso na prática, né? Isso ajudou muito também para eles descreverem direitinho, aprender a fazer relatório, fazer resumo, em cima de uma coisa prática que eles viviam. Cada grupo tem que passar em todos os tipos de trabalho, ou na roça, ou na pesca, na limpeza, no plantio, né? Na caça. Tudo que se faz tem que ser relatado, né? E geralmente, cada final do mês, são compartilhadas as experiências entre si como uma espécie de seminário. Cada um apresenta o aprendizado e como é que faz essa conexão com o mundo científico, com o mundo técnico também. A escola é muito grande porque crescemos bastante, que é a parte de SAF, que é Sistema Agroflorestal, criação de abelha, né? Criação de peixe, estação de piscicultura, estação de criação de alevinos para poder levar para as comunidades, as pesquisas que realizamos a partir do nosso conhecimento, nossa cultura. A escola produziu vários conhecimentos a partir dos alunos, muitas pesquisas. Alguns resultados de pesquisa são o que temos hoje como projeto na área de desenvolvimento e geração de renda, como artesanato, que é a cestaria Baniwa. Tem também a pimenta. Isso é o resultado da pesquisa dos alunos da escola, né? E também do projeto Uará, que hoje é desenvolvido na região do Ayari, né? Que também a partir da pesquisa dos alunos. Então, uma escola que a gente conseguiu uma rede de parceria, criamos também rede de escolas, porque a gente queria projeto político-pedagógico que pudesse também atingir outras comunidades. Sabe que a pimenta era uma maneira mais importante de transmissão de conhecimento. É uma fase conclusiva de consolidar conhecimento na cultura Baniwa, chamado Carizamai, que é Cariamã. Aí coloca a pimenta na boca, que é para tirar a saliva, que é responsável pela preguiça da gente, né? Essa é a cultura Baniwa. E quem tira essa preguiça é a pimenta. E culturalmente a pimenta, ela é escudo do Inhapiricuri, proteção do Inhapiricuri. Então, o significado cultural da pimenta é a proteção da vida da gente contra vingança, vamos dizer, do peixe, da caça. Você cozinha o peixe e ainda coloca a pimenta em cima, que é para você ter certeza que não vai fazer mal para você. Mas a nossa do Pamari, ele recebeu um pouquinho apoio para que a gente pudesse
construir as 16 casas feitas de cobertura de palha, parede de barro, tudo feito tradicionalmente, a partir dos nossos conhecimentos, nossas técnicas, e a escola começou a funcionar a partir de 2000. A escola se tornou um espaço de juntar conhecimentos, né, que estavam espalhados, sistematizar um pouco esses conhecimentos. Esse conhecimento é muito importante. Quando o nosso aluno vai para a universidade, por exemplo, ele não sente muita dificuldade, não. Ele domina o espaço onde ele mora e facilita muito esse processo. Educar as crianças para elas valorizarem a Amazônia, valorizarem a cultura delas e querer um futuro que inclua a Amazônia num ideal que não seja importado de fora, né? Que seja um ideal criado pela própria diversidade da Amazônia. Em 2016, o MEC reconheceu nossa escola como uma escola de criatividade e inovação, né? Nós temos esse certificado de reconhecimento. E hoje a gente tem, eu acho que 8 escolas de ensino fundamental completo espalhadas no território dos Baniuas. Desde a primeira turma que se formaram, eles viraram líderes das associações, né? Os líderes comunitários, alguns se tornaram professores, continuaram fazendo ensino médio, participar de cursos de magistério indígena, e são um dos principais hoje que estão liderando na gestão territorial. E os estudantes baniuas cresceram, acho que mais de 1000% depois que criamos a nossa escola. Então, tem uma percentual de 75% que se permaneceram no território. E as escolas, geralmente, que não são pensadas, é ao contrário disso. Os alunos saem muito para fora, né, e não permanecem no território. E uma das primeiras turmas já fizeram mestrado também. Quando a gente está pensando em qualidade da educação, essa qualidade ela precisa ser contextualizada. Essa oferta de educação profissional precisa fazer sentido para as necessidades não só atuais, mas para as necessidades do que a gente gostaria que a Amazônia produzisse. Nós já temos roça, nós já temos 4 casas novamente agora, estamos construindo casa dos professores, avançamos em parceria com a UEA, reivindicando, né, porque realizamos o primeiro encontro de jovens, onde reivindicou-se curso superior, porque queremos também transformar essa escola para ser escola de faculdade, universidade futuramente, né? Temos hoje o curso de agroecologia em parceria com o UEA, nós temos mais de 30 alunos estudando lá, os Baniuas e Curipaco. A esperança é que esse curso vai ajudar bastante. E muitos alunos que saíram da escola, hoje, a maioria trabalha nas comunidades, como professor, como liderança. Acho que é de ter formado 200 pessoas, e a felicidade que a gente tem é que quem está espalhado no território hoje são os que foram nossos alunos. E a gente está com 80 alunos hoje em dia na escola. Fora do Brasil, a gente fala muito pouco da Amazônia, a gente aprende muito pouco sobre a nossa história e a história da Amazônia. E na Amazônia isso é ainda mais problemático, né? Você não aprender sobre quais são as suas referências e poder se sentir valorizado e pensar qual é a Amazônia que você quer viver, que você quer para o futuro. O professor Juvencio, que é ex-aluno, amigo inclusive do Armindo, que deu entrevista, ele é formado em física, fez mestrado de recursos naturais, na parte da sustentabilidade. Ele hoje é maior líder do povo Baniua e Curipaco, lidera nosso povo, nossas comunidades, nosso território. Eu sempre falei que a escola é um dos instrumentos de luta para nós. Originalmente foi pensado assim para a gente saber dialogar. A gente saber fazer a conta, multiplicar e divisão, a gente é menos explorado. Foi através da escola que conseguimos, sem conflito, tirar os garimpeiros, inclusive, né? Porque tentamos criar um sistema de informação e que não aceitaram, foram saindo. A gente não precisou brigar com eles, não precisamos nem ralhar eles, vamos dizer assim, né? Então, através do diálogo, porque eles perceberam que a gente estava conhecendo o que a gente estava fazendo, né? Estava entendendo a cultura deles, que é da sociedade, do direito, né? Da Constituição.
Então, a escola ela é importante nesse sentido. Muitas vezes a gente olha para a Amazônia como com pena, né? É uma região mais vulnerabilizada, tem muita pobreza, e não como algo com um valor histórico, cultural enorme, que a gente deveria se sentir orgulhoso da Amazônia. E isso precisa estar no currículo do Brasil como um todo e particularmente da Amazônia. Porque a partir dali também se pensa a governança do nosso território, né? Das nossas terras, das nossas comunidades e desenvolvimento, como gerar o benefício, gerar renda, trabalho a partir de próprios conhecimentos, técnicas que temos tradicionalmente, mas com apoio, ajuda também do conhecimento técnico, científico, tecnológico. O nosso nome, autodenominação, é Medzeniaco. Esse é o nome originário, no caso, né? Autodeterminação nossa é Medzeniaco. Medzeniaco significa povo que nasceu falando. E o povo Baniwa nasceu lá em Uapuí Cachoeira, que a gente chama de umbigo do mundo, né? Onde toda a humanidade nasceu e se espalhou para o resto, diversas partes do mundo. Numa proposta de fazer uma escola ideal, acaba ignorando os saberes locais, né? Colocar um ar-condicionado, deixar as crianças fechadas numa caixa, num lugar que não faça sentido isso, né? Paredes de concreto para a educação de qualidade acontecer. Essa importação do que é o ideal para a média do Brasil, sem considerar o contexto amazônico, né? Essa questão da renda entrou através de se tornarem pesquisadores nos projetos das instituições ou mesmo das escolas, por serem contratados como professores no município e no estado, também entra renda, e além de produzir alguns produtos específicos, no caso da cestaria de Arumã, a escola tem sido responsável para ajudar levantamento das espécies, manejo ecológico dessas espécies e socioeconômico e sustentabilidade na produção e comercialização da cestaria, e também foram muito importantes no levantamento da diversidade da pimenta que a gente organizou depois para a produção e comercialização, visando geração de renda específico para as mulheres. E criamos uma turma só de baniwas e curipacos agora, no curso de agroecologia, que é para continuar fortalecendo, melhorando essa parte da gestão de produção e comercialização de produtos da roça, nós chamamos assim, que é patrimônio reconhecido desde 2010 pelo IFAM. Quer ser professora, conseguindo se formar, né? Ela quer voltar a ensinar outros jovens. Como também Política Nacional de Educação Escolar Indígena diz que nós somos autônomos de criar nosso projeto político-pedagógico e quem decide como tem que ser a escola é a comunidade.